Eu tiro, eu mostro pra ele, aí ele seleciona e faz. Mas eu tiro duas da mesma imagem. Você não trabalha? Vai fechar? Não, às 7, eu acho que às 7 lá, né? Tá gravando já. Ninguém nem vai ler. Só que o meu horário ela não passou. Bom, né? Bom. Dindim me chama de novo. É verdade. Dindim é bem-vindo. Então o negócio que eu comprei lá na casa dele. Acho que é de trabalho ainda mais história. Ela é minha cliente, a dona de Maria. O que eu compro lá, desconto para Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos, caríssimos irmãos e irmãs, para juntos celebrarmos essa solenidade Corpus Christi, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós recebemos em comunhão, para nos dar força e fortalecer a nossa fé, na nossa caminhada até o Pai. E nós vamos orar nas seguintes intenções: todas as vítimas da Covid-19 e da dengue por todo o mundo, todas as vítimas das guerras insanas que nunca acabam no Oriente Médio e na Ucrânia, todas as vítimas também das catástrofes ambientais por todo o mundo. Também oramos pelo Espírito Eterno, nossos irmãos e irmãs, Bispo Glauco Soares de Lima, Bispo Roger Douglas Burt, Reverendo Leandro Antunes Campos, Reverendo Marcos José Zanetti, Reverendo José Lourenço Secanho, também pelo descanso eterno, nossos irmãos e irmãs que participaram conosco desta comunidade: Clarice Aparecida Sartori, Florinda Milani Sartori, Elisa Augusto Redondo Barbosa, Ângelo Sartori, Antônio José Sartori, Fernando Antônio Farina Fabres, Marta Fernandes, José Nilson da Silva, Vera Lúcia Lopes Machado, Jorge Luiz Machado, Benedita Oliveira Lopes, Maria de Fátima Lopes, Sueli Regina Lopes, Miguel Barbosa, Ivanildo da Cruz, João Roberto Lopes Sobrinho, Luísa Nazaré Carlota, Carlos Emílio Cap, Maria Luiz Cap, Sueli Aparecida Pamplona Ragonha, José Claudinei Pinto de Campos, João Roberto Cap, Nancy Cristina Cap, Diva de Godoy Caçauara, Edmilson Spinner, Luiz Carlos Gonzaga, Cecília Bolis Spati, Manuel Leonardo Vasconcelos, Victor Spiller de Oliveira, Edmilson Spiller Júnior, Mário Luiz Sartori, Maria Solange Doimo, José Antônio Pérez, Iris e Paula Santuro, Zilda Luiza da Silva, Henrique Florindo, Célia Silva Florindo, João Roberto Lopes, Isaura Correia Lopes, Inês Jacomini, Nailor Carlos Domingos de Moraes, Tereza Zanzin Plasnelli, Rudes Plasnelli, Vilma Bronzelli, José Luiz, Carolina Grosso Luiz, Nicolau Capri Sobrinho, Frida Guilhermina Capri, Maria Cristina Marela Seco, Benedito da Silva, Luísa Conceição Arielle Silva, Carolina de Camargo Sartori, Maria Mota de Camargo, Luísa Diuri Sartori, Georgina Quinotti de Moraes, Ana Pereira Quinotti, Luiz Carlos Gonzaga, 30º dia, Maria José Lopes de Campos, falecido das famílias Cap, Fernandes, Luiz, Delboni, Robles, Rossi, Ramassotti, Quinotti e Domingos de Moraes. Também pedindo o dom da saúde aos nossos queridos irmãos e irmãs Poliana Polese Gomes Silva, Rodrigo Polese, Mariana Freitas Secânio, Valdir Pavan, Ana Maria Gomes Pavan, Jair Brigato, Ivanice Oelis, Celes, Ivanice Aparecida Manuel, Marcos Antônio Covolan, Luiz Guilherme da Silva, Maria Elisa Fabres, Valquíria De Luca, Valdinei José Sartori,
Alessandra Spiller Auriemo, Edna Oliveira, Nelson e Sônia Inforzato, Samara Liz Carolino, Elisa Ramassotti Carolino, Edson Darcy Palata, José Vanderlei Cáceres, Marli Trombeta, Fernando Spati, Creuza Santos Oliveira, Adeilson Santos, Maria Gabriele de Oliveira, Keila Bel, Jorge Germino Stefanski, Maria Cícera, Ana Zotti Stefanski, Poliana Zotti Stefanski, Lenir Zotti, Augusto Sebastião Seco, Adelino Faustino, Luiz Venâncio da Rosa Aparecido, Maria Aparecida Argelo, Antônio Rossi, Ivanilde Laís Zadra, Natália Plachete Guimarães, Geraldo Luiz de Moraes, Antônio Carlos dos Santos, Márcio Perencim, a nossa ministra Ivone Clementina Frasnelli Capi, Ivanilde Laís Zadra, Ivanilde Almeida Alves. Também oramos nas intenções particulares do Liceia Ragônia, Senira Raulino, Doroti Raulino, Francisco Raulino e Tatiana Sartori, e pelos aniversários natalícios de Giovana Spati Carlota e Marcele Dietrich, que Deus as cubra de bênçãos e graças, e por todas as nossas intenções que estão no nosso coração e na nossa mente. E Deus, que é nosso Pai misericordioso e bondoso, vai saber nos atender.
nos introduz à liturgia do dia de hoje. Irmãos e irmãs, nós, os cristãos, nos reunimos neste dia solene para celebrar a presença do Cristo morto e ressuscitado, que por esta ceia eucarística se faz pão da vida e cálice da salvação. Cremos que esta presença é sustento e força em nossa caminhada de fé. É elo de comunhão de toda a Igreja e sinal de nossa pertença a Cristo. Celebremos, pois, esse mistério de amor, fazendo a memória da Páscoa de Cristo e nos transformando naquele que comungamos. Por gentileza, fiquemos em pé e vamos acolher a procissão de entrada com o hino Ó Senhor, nós estamos aqui, celebrando a Eucaristia, esta presença real dos sacramentos de Cristo na história do seu povo. Celebremos com louvor e ação de graças o sacramento da nova e eterna aliança que recorda a última ceia, anuncia a morte e a vitória do Senhor e a sua presença viva nos santos mistérios do seu corpo e do seu sangue, como hoje estamos celebrando nesta solenidade. E no meio do seu povo, que somos todos nós, a quem o mesmo Senhor proclama: Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Invoquemos sobre nós a presença da Santíssima Trindade. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e sempre. Amém. Oremos pela pureza. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Escutai o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e também de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos e irmãs em Cristo, aqui na presença de Deus, nesta manhã, em silêncio e com humildes e sinceros corações, confessemos os nossos pecados, de maneira que obtenhamos perdão e alívio por sua infinita bondade e misericórdia. Nesta manhã, nesta solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando a presença real nos sacramentos, somos convidados também a fazermos um exame de nossa consciência. Confessarmos a esse Deus justo e misericordioso os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas fraquezas e as nossas limitações. Porque esse Deus cuida de nós, esse Deus caminha conosco, esse Deus nos dá a paz. E sempre temos lições a aprendermos desse Deus, porque Ele que cuida de nós. E cantando, busquemos o perdão. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco a ler. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Como canais de intercessão que vem de Deus, vamos estender as nossas mãos uns sobre os outros para este momento do perdão. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões contra Ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Concede o verdadeiro arrependimento e, por amor de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dá-nos a graça de te servir com alegria para a honra e glória do Teu nome. Amém. E na alegria de sermos perdoados por Deus, Santíssima Trindade, cantemos o Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz, glória entre os povos. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e te damos graças por
Deus, que no sacramento do teu corpo e sangue nos deixastes o memorial da tua paixão, concede-nos que reverenciemos esses santos mistérios e possamos cada vez mais reconhecer em nós o fruto da tua redenção. Tu que vives e reinas com o Pai, na unidade do Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Por gentileza, podemos nos sentar para a liturgia da palavra. Neste dia solene, reconheçamos na palavra que ouviremos a presença do Senhor que vai nos falar. Primeira leitura. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 109, 110. Resposta: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: Assenta-te ao lado do meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: Domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Com orvalho antes da aurora eu te gerei, jurou o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Segunda leitura. Todas as vezes que comerdes e beberdes, estarei proclamando a morte do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Por respeito e reverência ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fiquemos em pé e cantemos o hino de aclamação. Louvamos-te, ó Deus. Aleluia, te rendemos, Senhor.
Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a ti seja dada, ó Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, para procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Por gentileza, podemos nos sentar. Sejam bem aceitas as palavras de minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, presença real nos sacramentos, na igreja, perante todo o seu povo. Se nós olharmos as leituras bíblicas de hoje, nós vemos a importância desses alimentos na história da comunidade, na história de fé. Gênesis, primeira leitura, a oferta do pão e do vinho. Dentro da nossa tradição judaico-cristã, é muito comum entendermos estes símbolos como fartura, como alimento, como oferenda a Javé. Então, já no Antigo Testamento, na primeira leitura do livro de Gênesis, nós vemos esse oferecimento: o pão, a comida, o vinho, a bebida, para celebrar a festa, para celebrar o ter o alimento e sermos abençoados com esse alimento para o nosso sustento. Então é isto que a leitura, essa primeira leitura, quer nos falar. A bênção, a multiplicação, a gratitude de Deus para com o seu povo. O Salmo também nos convida a entendermos a realeza do sacerdócio, um sacerdócio ininterrupto, porque foi preparado, foi indicado, foi selado e foi abençoado por Javé, por Deus. Tu és sacerdote eternamente, porque quem é esse sumo sacerdote? Jesus Cristo, o Santo dos Santos. Mas é um ministério que foi confiado para homens e mulheres lá no Antigo Testamento, depois continua no Novo Testamento com a Igreja. Essa concretização do reino de Deus aqui na terra, antiga e nova aliança. A leitura da carta de Paulo nos traz o que? A reflexão
a reflexão sobre a Eucaristia. Jesus pegou o pão, pegou o vinho, partiu e entregou a todos os seus discípulos. Todos os seus discípulos. Não fez distinção de ninguém. Não fez distinção de Pedro, que iria negá-lo. Não fez distinção de Judas, que o trairia daqui a algumas horas. E de todos os outros discípulos que o abandonaram. Jesus entregou o pão e o vinho a todos. Não fez distinção de ninguém. Por isso, é uma suma que a igreja anglicana coloca, que é a Eucaristia, a ceia do Senhor, a Santa Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue, a sua presença real, é para todas as pessoas batizadas, sem distinção de estado civil, sem distinção alguma. Porque o corpo e o sangue de Cristo foi dado para todos, sem distinção, sem resiliência, sem normas. Tomai e comei, tomai e bebei, sem restrições, a todas as pessoas. E é isso que a carta nos diz. Jesus o que fez? Pegou o pão, pegou o cálice, entregou a todas as pessoas e falou: continue fazendo isso em memória minha. Continuem fazendo isso para relembrar este momento e a minha presença estar no meio de vocês. E o Evangelho nos traz uma cena muito importante. Para João, a Eucaristia é a multiplicação dos pães. Para Lucas, é um momento de partilha, um momento de vivência, um momento de entendermos que comungar a esse Cristo é repartir. Repartir o nosso tempo, repartir as nossas habilidades, repartir o que somos e temos para celebrar, para viver o amor. Isso é viver a Eucaristia. Pães e peixes eram poucos, mas se repartiu e deu para todas aquelas pessoas, segundo dados históricos, mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Partilhar. Sempre quando se partilha, se tem mais e ajuda alguém que não tem o mínimo. Hoje, a festividade para a igreja anglicana é uma memória opcional. Por quê? É uma festa que está elencada dentro do calendário da Igreja Católica Romana. Nós, anglicanos, também celebramos como memória opcional. Mas o que é importante de relembrarmos Corpus Christi? O dia da Eucaristia, quinta-feira, como foi quinta-feira santa, o dia da instituição desse sacramento de amor. Numa quinta-feira, Jesus pegou o pão e o vinho e entregou a todos. Nesta quinta-feira, 60 dias após a Páscoa, rememoramos, seja com procissões, seja com igreja devidamente ornamentada, seja com caridade, celebramos o corpo e o sangue de nosso Senhor. Porque são esses sinais vivos que fazem a igreja caminhar, com suas duas formas de presença. O pão da palavra, as sagradas escrituras, que nós partilhamos e vivemos no nosso dia a dia. E o pão espiritual, a presença real de Cristo na Eucaristia, o seu corpo e sangue, que também é o alimento de nossa fé, para vivermos nesse tempo presente. Historicamente, Corpus Christi foi instituído no século XI, dentro de uma comunidade religiosa, dentro de um mosteiro, com uma freira chamada, inclusive, Juliana, na região da Bélgica, Holanda, na Europa Central. Depois, no século XIII, se tornou memória obrigatória dentro da igreja. E no Brasil, de 1961 para cá, é tido como ponto facultativo ou feriado, dependendo do município ou do estado. Mas, na maioria da Europa, dos Estados Unidos, não é feriado hoje. É bom a gente entender. É um dia de guarda dentro da Igreja Católica Romana, mas não é feriado em muitos locais. Então, no Brasil, o Brasil tem esse privilégio, que é bom também porque emenda, né, bastante dias aí para um pouquinho de descanso para esta parte. Mas ele é sempre celebrado 60 dias após a Páscoa para reativarmos entre nós esse mistério pascal de Cristo eucarístico no nosso meio.
que ao celebrarmos hoje a memória do corpo e do sangue de Cristo, essa solenidade, possamos entender que a Eucaristia vivenciada, consagrada aqui, tem que ser partilhada na nossa vida, com amor, com fé e dedicação a cada momento de nossa existência. Assim seja. Amém. Por gentileza, fiquemos em pé e reafirmemos a nossa fé, uma vez dada aos santos e santas. Como hoje é uma festa, uma solenidade, nós proclamaremos a forma mais completa do credo, o credo niceno-constantinopolitano, que é para esses dias especiais. Nas palavras do credo niceno, oremos juntos. Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do seu Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à mão direita do Pai, e virá outra vez com glória, a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, procedente do Pai e do Filho, o qual com o Pai e o Filho, juntamente adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. E creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. No nosso folheto litúrgico, na página 3, para a oração do povo. Nosso Senhor Jesus Cristo faz-se presente no sacramento da Santa Eucaristia. Hoje celebramos esse mistério de seu corpo e sangue nos elementos consagrados. Oremos ao Senhor dizendo: glória e honra a Jesus no sacramento. Compadece, ó Deus, de todas as pessoas que sofrem muito de desamor e desigualdades, sobretudo as vítimas desse bem terra e aliás. Envia os vossos sinais de misericórdia e agente a tua justiça. Abençoa as lideranças da Igreja Cristo, sobretudo nosso Bispo Provincial Patrício, nosso Bispo de São Fernando, nosso família, nosso Padre Brandão e diversas outras pessoas a quem tem tocado de ministérios e vocações. Oremos. Glória e honra a Jesus no sacramento. Alcança nossos administradores e governantes para que se conscientizem da tua justiça e possam conduzir as políticas de acordo com os princípios da equidade e da fraternidade. Tem misericórdia de todas as pessoas enfermas, e todos necessitam penetrar suas energias. Concede a cura de seus males e receber suas forças, para que possam dedicar-se inteiramente ao serviço do Evangelho. Por isso, glória e honra a Jesus no sacramento. Recorre a tua presença a quem partiu da existência com a fé do Cristo ressuscitado, a fim de que descanse eterno, na companhia de toda a comunhão dos santos e santas. Rendemos graças pelas infinitas bênçãos que tens derramado sobre o teu povo, rogando para que nos dê coragem e motivação para defender o amor a quem nos cerca. Oremos. Glória e honra a Jesus no sacramento. Por todos os nossos pedidos, orações, residências, das intenções colocadas no início dessa liturgia, no especial, as famílias e pessoas colocadas, os Santos Natalinos, Giovanni, Sacerdote, na série de Cristo, e nos pedidos das residências, invocamos o centro das nossas corações, todos. Glória e honra a Jesus no sacramento. Desde que o amor de Jesus Cristo será a nossa vida e consagrados, que são verdadeiramente segurança, concede graças no pensamento e nos sacramentos, e gratidão pela graça, por nosso Senhor. A paz do Senhor seja sempre convosco. A nós de irmãs, cumprimos o corpo de igreja, vamos orar desejando a paz e esse Deus, Senhor. Amém. E nós faz mais esse Santo Perdão e Santo. Sinceridade, comigo buscados, temos o fim,
Jesus,